Seja bem-vindo a mais um PEC Talks da Escola Peritos em Campo. Hoje estamos com nosso professor Luiz, nosso professor Tiago e temos um convidado especial que é o Miguel. O Miguel é um recém-formado, na verdade já é engenheiro, já atua na área e mentorado da Escola Peritos em Campo, mas representa toda essa juventude que está entrando no mercado. E eu, como setor de marketing da empresa, a gente estava fazendo a captação para o comercial, né? Closer da empresa, para poder estar à frente desse comercial. E fazendo esse processo seletivo, Miguel entrou em contato. No primeiro momento a gente estranhou, né? Mas consideramos, chamamos Miguel para uma conversa. E aí, Miguel entrou para o time e a gente enxergou que precisava de algo que você tem. O engenheiro é mentorado, então conhece como ninguém a essência da escola, está no mercado, está na mentoria, conhece, está vivenciando as dificuldades do mercado. E eu já lhe dar as boas-vindas, mas passar a bola para você falar o que fez você primeiro buscar para estar com a gente, para estar no time, e o que você enxerga representando todo esse pessoal mais novo, recém-formado, engenheiro que está iniciando no mercado. O que é que você enxergou da Escola Peritos em Campo? O que fez você seguir desde o começo e entrar para o time? Primeiro agradeço Japa, Tiago, Luiz. Eu conheci os meninos, na verdade, em 2019. Na verdade, final de 2019 ali. E 2020, na pandemia, foi quando eu comecei, inclusive conheci, quando eu comecei o estágio, comecei de fato a procurar sobre mercados de engenharia. Eu não gostava muito daquela ideia de universidade de que a gente está diretamente ligado à obra. Infelizmente a universidade ela foca muito nisso. E procurando outros nichos, eu achei os meninos, peritos em campo, e daí foi que eu comecei a visualizar oportunidades de mercado que fugissem ali do padrão, do cotidiano. E aí, na época, eu até criei um Instagram, cheguei a fazer uma live com o Tiago. Luiz, acho que não estava nessa live. Na época que live pipocou, né? Todo mundo fazia live. A nossa, inclusive. E aí, fiz essa live com os meninos. Eu lembro que no dia da live eu estava muito nervoso, porque o PEC nessa época estava realmente bombado e todos os meus amigos conheciam, então todo mundo ficou, caramba, eu consegui uma live com eles, e na época eu não sabia nem que eles eram da mesma cidade que eu. Nossa. Então eu só soube quando eu estava falando, acho que com Drica na época, e aí foi quando eu me liguei que era 83, mesmo estado, mesma cidade. Enfim, eles me apresentaram esse mercado de perícia, de credenciamento bancário. A princípio eu estava muito ligado ali em perícia judicial, não necessariamente em credenciamento, por não entender, muito novo talvez. Mas aí, enfim, conheci o mercado, conheci o Instagram dos meninos. Anos depois conheci Luiz pessoalmente, acabou virando realmente uma amizade. E ele foi me guiando, de certa forma, e ensinando caminhos diferentes. Fugindo justamente daquele meu receio ainda de universitário de a gente só tem um caminho, a gente tem que estar em obra. Eu acho que o Peritos em Campo em si me ajudou a visualizar outros mundos, fugindo ali só de construção. Eu posso falar por mim hoje, como mentorado, realmente eu vejo o credenciamento bancário, o mundo do credenciamento, como eu gosto de dizer, diversas oportunidades que realmente mudam o panorama profissional do engenheiro, principalmente recém-formado. E como você decidiu se tornar um mentorado? Como você, que foi que ligou aquele botão para você se tornar um mentorado? E, enquanto mentorado, qual a sua percepção da Escola Peritos em Campo? Eu acho que a virada de chave foi numa conversa com o Luiz, inclusive. Uma conversa bem informal, a gente estava resolvendo outros assuntos, nada a ver com engenharia. E aí eu perguntei para ele o que era o credenciamento. E aí foi quando ele me explicou, olha, tem a caixa, mas além da caixa
tem Banco do Brasil, tem outros bancos, tem um mercado de oportunidade que você pode abraçar ali, alta recorrência em avaliação, mas também tem outras atividades que você pode preparar o seu currículo e participar dessas atividades. E aí foi ali que eu comecei a entender o que é que era. E a partir dali eu fui conversando com o Luiz aos poucos para entender, fui pesquisando, fui assistindo os vídeos no YouTube do próprio Peritos em Campo. A gente tem um vídeo lá de credenciamento, acho que tem uns 20 minutos, eu assisti esse vídeo na época, justamente para entender o que é que era aquilo ali, porque para mim era algo novo, a princípio. E quando eu entendi que era um mercado realmente rentável, que para mim eu ia conseguir gerir aquilo ali com outras atividades, e era um mercado diferente, que eu podia abraçar, que poucas pessoas participam, oportunidade. Então, o engenheiro recém-formado é exatamente isso que a gente quer. Oportunidade, novos negócios, e eu acho que foi esse é o pilar principal. E agora, nesse novo momento, você no time, o que fez você querer entrar para o time, querer estar junto, quando você viu que te despertou, e você já no time, como é ter o atendimento com as pessoas, por ser engenheiro, por ter conhecimento de causa, por ser um mentorado? Basicamente, entrar para o time foi uma oportunidade, uma decisão ali de momento. Eu não sabia exatamente se aquilo ali ia ser interessante, mas eu visualizava uma oportunidade de estar próximo dos dois, e para mim isso era muito interessante a nível de aprendizado. Eu acho que a gente que conhece Thiago e Luiz sabe o nível de aprendizado que eles passam em simples conversas, então foi muito fugir um pouco, né? É uma área mais comercial, mas conseguir aprender o empresarial para o engenheiro também é essencial. Eu acho que, na verdade, hoje o engenheiro é muito mais empresarial e vendedor do que, de fato, de campo. Então, aprender isso, para mim, é muito, muito legal, muito interessante. Diferente, é verdade, mas eu diria essencial. E agora, já atuando, acho que vai fazer um mês ainda, né? Acho que semana que vem faz um mês. Eu vejo que foi uma decisão muito acertada. Poder estar mais próximo deles, conhecer você também, que até então eu não conhecia, e ter essa visão de marketing empresarial também é muito bom. Coisa que, de novo, mais uma parte essencial que a gente na universidade não tem, e não tem ninguém para dizer para onde ir para conseguir aquilo ali. Então, acaba sendo muito positivo nesse sentido, a nível tanto de aprendizado, para a vida mesmo, para trabalho, para mercado, mas a nível de empresarial, de eu poder colocar na minha empresa, na minha vida. Salva só eu vou deixar você só finalizar, mas salva isso para a gente conversar já sobre o marketing para o engenheiro, os produtos que estão surgindo da Escola Peritos em Campo, né? Mas o que eu acho que eu te interrompi e você não concluiu é como, na sua atuação agora de atendimento, tirando dúvidas, atendendo outros engenheiros, como está sendo essa experiência para você? Sinceramente, excelente. Eu acho que na primeira semana, um dos mentorados, na verdade hoje mentorado, ele queria fazer esse atendimento justamente por ligação para entender melhor como é que era o processo de credenciamento. Ele estava na mesma posição que eu, ele recém-formado, uma construtora com o pai, construindo Minha Casa Minha Vida, absolutamente a mesma coisa. Luiz sabe até quem é. E aí, numa conversa que a gente teve, eu lembro, foram 30 e poucos minutos, 36, eu acho. A gente conversando, a gente começou sobre credenciamento. Com 5 minutinhos eu falei a minha experiência como mentorado dos meninos. E aí, a partir dali, ele já decidiu, não, beleza, eu vou comprar. Quando desligar, eu vou comprar. Mas eu tô... E aí ele abriu a oportunidade da vida dele. Ah, mas eu tô construindo com meu pai, e a gente trabalha com construção. Eu fiz, eu também construo com meu pai, trabalho com construção. E aí a gente fez até uma análise de mercado, né? Ele no estado dele, eu no meu, mas ele mostrando o método construtivo dele, eu mostrando o meu método construtivo. Então a gente vê que vira um networking, de fato. Para mim, virou um networking, de fato. Não é só a questão da venda, não é só a questão do comercial, mas às vezes a gente tem ideias, vê cenários diferentes de outros locais. E o conhecimento de causa, né? Porque
Foi meio que um rapói, né? Você o espelho um pouco do cenário dele, né? Sim, Construindo com o exatamente. pai, engenheiro, Exatamente. né? Assim, mas assim, esse conhecimento de causa, eu acho que é válido também a gente falar, atendendo 50 leads por dia, 50 pessoas, clientes que a gente decidiu ter atenção. Pode ser que achem que a gente coloca robô para atender, mas é nossa equipe. E você faz uma boa parte disso, atendendo cada pessoa, conversando com cada pessoa, entendendo o cenário daquela pessoa e investindo energia, atenção. Isso acontece no dia a dia, né? Exato. A minha missão, ela parte muito do entender a vida daquela pessoa, entender o momento dela, para poder ver se realmente encaixa aquele produto que ela está buscando. Então, a gente tem uma gama de produtos, sabe? Parte da minha função inicial ali é justamente direcionar para o melhor caminho. Então, faz parte eu ter essa conversa realmente um a um, pessoa por pessoa, entender cada cenário, explicar aquele produto, como ela pode aplicar no dia a dia dela, se ela tivesse aplicado antes, como é que ela poderia estar hoje, como é que ela vai estar daqui a 2, 3 meses. Então, faz parte justamente, e o fato de ser engenheiro e mentorado acaba facilitando muito nisso. Construtor também, passa uma certa credibilidade e muitas vezes, por eu ter, ainda que só 3 anos de formado, mas trabalhado em vários cenários diferentes, acaba que quase todos os leads têm um ponto de interseção ali que dá para puxar. Então, Eu vou... Ô Japa, só para poder participar um pouquinho também sobre esse tema, já que o tema de hoje é mercado, como é inspiradora, né, a história do Miguel, porque, como você falou, quando a gente viu o interesse dele de atuar numa área de marketing da nossa empresa, eu falei, cara, não, o Miguel não deve saber para que é a vaga, porque como que um engenheiro vai querer atuar numa parte de vendas de uma empresa? Eu te perguntei, né? Foi, você me perguntou, eu falei, cara, pode explicar para ele que é pro PEC, que ele não vai querer não. Talvez ele nem saiba, E né, aí, o que acontece, cara? Olha quantos insights. ele não sabia. Ele não sabia. a princípio realmente não sabia. Eu coloquei que era um comercial, Foi, solto, exato. Exatamente. E aí, olha como é que é interessante. O cara se abriu para uma oportunidade que geralmente empresas de engenharia e, por consequência, os engenheiros têm deficiência, que é a área comercial e a área de vendas. Isso vai refletir, com certeza, em outras atuações que ele for ter daqui para frente. E como a gente, muitas vezes, se fecha e fica bitolado às possibilidades que a gente é doutrinado nas universidades, que, como ele falou, ou você vai trabalhar com obra, ou você vai trabalhar com projeto, ou vai fazer um concurso, ser professor, algo do tipo. E, cara, tá sendo de fato um prazer, pra gente é um respiro, né? Porque a gente percebe, modéstia à parte, o brilho no olhar do Miguel, né? Da admiração que ele tem pra gente, então isso se torna também um pouco de responsabilidade, de não decepcioná-lo e de estar dando atenção, de estar ensinando, pegando na mão. Mas, olhando agora né, tendo um olhar de empresário, bicho, a virada de chave foi notória. Ter alguém que tem um conhecimento de causa, que vive aquilo, que levanta a bandeira, que veste a camisa vendendo o teu produto. Então, talvez muitos engenheiros, né, ou empresários estejam aí se questionando e Miguel poderia estar sendo visto na época até como um concorrente. Eu poderia fechar as portas e dizer, não, que isso, o cara é engenheiro, não, amanhã ele pode querer replicar o nosso modelo. E não, o contrário, as nossas vendas e a assertividade nisso que o Miguel falou, de apresentar para o nosso cliente, de fato, o melhor produto, tendo uma experiência, né, vivida e validada para poder passar para os nossos possíveis alunos, isso também nos deixa muito tranquilizados, entendeu? Porque a gente sabe que tem alguém ali que está oferecendo o melhor para o aluno. É isso que eu ia falar e você já tocou no ponto. Não é vender produto, não é só vender produto. Até porque eu acompanho internamente, a gente está nas reuniões, a gente acompanha a estratégia, mas é sobre direcionar aquele engenheiro, aquele arquiteto,
aquele talvez empresário para o que a gente acredita para ele. Então não é empurrar um produto. E isso que eu acho que faz parte do propósito da escola e que vocês fazem muito bem feito, e eu acho que com o conhecimento de causa que Miguel tem à frente desse comercial junto com a gente, isso completa esse propósito. Cara, perfil. Pra gente faz todo sentido ter alguém no nosso time que vista a camisa, um cara que tem 25 anos, como ele falou, 3 anos de formado, e que há muito tempo ele já protagoniza a carreira dele. Ele chama a responsabilidade, é um cara que já tem empresa, né, que está no ramo de construção, no ramo de projetos, e toma uma decisão de, né, enviesar um pouco essa atuação para aprendizado, porque, né, ele falou muito disso, eu abri mão, muitas vezes até de receber mais, de ganhar mais em outras áreas que estejam até mais relacionadas à engenharia em si, para um aprendizado, para uma oportunidade. Então, muitas vezes a gente não tem essa coragem de dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. E eu acho que isso está muito ligado ao nosso propósito, e que isso tem que se refletir aos nossos alunos. Nossos alunos, eles precisam ter a característica de ter proatividade, né, de chamar responsabilidade, de querer empreender na sua carreira, de abrir ali talvez um escritório de consultoria, oferecer serviço, e não ter muito aquele perfil de que achar que as coisas vão cair do céu, que não precisa estudar, não precisa se dedicar, né? Então a gente precisa fazer essa triagem, que por muito tempo a gente, né, que acaba fazendo isso, e a gente precisa aumentar o nosso time, porque a busca, graças a Deus, tem aumentado pelas nossas mentorias. A gente também tem se preocupado em entregar cada vez mentorias mais completas, treinamentos que sejam de fato voltados para a implementação. Então isso dá trabalho, é exclusivo, é individualizado, e aí acaba que a gente tem tido menos tempo para poder dar atenção nessa parte inicial de triagem, mas para não perder a qualidade, a gente tentou buscar alguém que representasse a gente. E acho que o Miguel tá se encaixando bem nisso. O aspecto, a possibilidade de a gente ter o case de Miguel, que está externando pela primeira vez aqui, me faz ter, refletindo agora, uma certa crença com maior positividade dos novos formados aqui em engenharia, né? Na época que eu e o Luiz formou, que também não faz tanto tempo assim, né, 2009 para cá, a gente só tinha a Universidade Federal que formava esse tipo de profissional, engenheiro civil, no nosso estado. E a gente viu, de certa forma, uma pulverização de universidades trazendo ao mercado muitos engenheiros. Ele já está com 3 anos, mas eu estou vendo que perfis como o dele precisam realmente ter o canal, ter voz mesmo, para realmente despertar essa condição que eu e Luiz lá vimos na universidade. Desde o início, eu e Luiz, eu particularmente, não sabia como ganhar dinheiro na engenharia com áreas não tradicionais, como o Miguel falou no início da fala dele, com perícias, com avaliação. Eu fiz uma cadeira tanto optativa no último período, no 10º período da engenharia, porque eu achava interessante, mas não sabia se ali dava realmente a possibilidade de ter recurso financeiro. Hoje eu sei, hoje o Miguel conseguiu descobrir o que era credenciamento depois por ocasião da gente estar comentando nas nossas redes sociais. E aí, tanto do lado de Miguel, se mostrar uma pessoa nova, buscando carreiras, mercados não tradicionais, novas oportunidades e buscando conhecimento, buscando né? um conhecimento que vai além do que o engenheiro hoje tradicional faz, me deixa muito feliz. Eu ia te poder perguntar participar. isso. Posso dizer que nosso professor Tiago é o nosso nerd? Claro. O professor nerdão. é o cara da parte técnica, é o Verdade. cara que tá ali nas planilhas, no conteúdo, detalhista. Agora a gente está entrando no universo da inteligência artificial, ele está lá estudando todos os dias as ferramentas, e é o nosso nerd. Assim, quando você nota o cara buscando conhecimento, ele buscando esse conhecimento, você se sente realizado, né? Você ser o professor. Com certeza, isso aqui. E a gente é retroalimentado, né? Verdade. Ele vem de uma geração que é
pô, a gente terminou a universidade aqui, na época do WhatsApp, não vou ficar falando muito isso não, senão vai parecer que eu sou mais velho do que sou. Ainda sobre esse tema, eu acho interessante o seguinte, né? Queria que depois você falasse um pouco sobre essa questão de que a gente está numa geração de 15 anos de formado e às vezes a comunicação é um pouco diferente com quem ainda está na universidade. Então pode soar um pouco Caxias esse lance do, cara, comece ainda na época que você está na universidade, quanto antes começar melhor, mas que tudo isso que a gente está conversando aqui sirva de inspiração para quem está ali, né, do meio para o final do curso. O quanto é importante você, desde já, ter uma postura de engenheiro ainda na universidade. Eu lembro que eu tive professor que reclamava, cara, quando a gente assistia aula de bermuda e chinelo. Ele falava, ó, vocês já são engenheiros. Se vocês não se comportarem e internalizarem que vocês são engenheiros, vocês vão sair daqui, vocês acham que vão se tornar engenheiro do dia para a noite? Então, que a gente vista a nossa profissão ainda na graduação. E isso significa qualificação técnica, marketing pessoal, entender da área comercial. O que é uma abertura de empresa? Cara, a gente pega aluno dentro das mentorias, caras que têm até vivência de vida mesmo. Com uma certa idade, o cara não sabe coisas básicas do que é, quais são as tipologias de uma empresa, tributação, emissão de uma nota fiscal. Tem engenheiro que tem 5, 10 anos de formado, nunca emitiu um ART. Então, assim, que seja um convite, né, que você não chegue nesse nível. Comece o quanto antes, que isso vai surtir resultado. Eu acho que o Miguel deve ter presenciado isso. Principalmente, ele entender que ele começando antes, ele vai estar na frente de muita gente. A gente sabe que o mercado é uma concorrência grande. Eu posso falar um pouco também, fiz engenharia, até atuei na área, e a gente enxerga isso, os que deixam para buscar as oportunidades ou que começam a ter a postura depois. Me formei, agora eu vou buscar. E aí, aquele cara que estava desde lá de trás estudando o mercado, entendendo como funcionava, buscando entender realmente o que ele ia encontrar depois, ele se antecipando, esse cara vai estar à frente, né? Não, e só até para contextualizar, a gente tem um caso recente de 2 jovens, e eu falo jovem porque eu tenho 25 anos, os meninos têm 19, eu acho. E eles estão, acho que, no 4º período, 5º período de engenharia, e eles botaram na cabeça que realmente engenharia é empreendedorismo, eu tenho que vender serviço, eu tenho que ir atrás de me qualificar, e entraram na mentoria. Entraram na mentoria essa semana, 19 anos, meio do curso, mas botaram na cabeça que realmente eles têm que procurar serviço, eles têm que procurar a área deles e fugir do cotidiano. Eles já estão na construção, mas querem outras áreas também. Então, importantíssimo. Certeza, e a entrada de Miguel também, a gente vai conseguir se comunicar também mais com esse público, né? Esse é fato. Mas falando sobre o mercado, como o mercado está hoje, o mercado de credenciamento, o edital da Caixa, o 2º ciclo está para abrir no final do ano, talvez no começo do próximo ano, mas tem alguns editais abertos, mas a gente entende, pelas pessoas que a gente conversa no dia a dia, de mentorados a possíveis clientes, alunos, que muitos ficam esperando demais o edital da Caixa, enquanto está acontecendo muita coisa no mercado. A gente vai falar sobre outras possibilidades também, né? O mercado privado, perícia judicial, mas falando sobre esse tema do credenciamento que ainda se busca muito, quais são as possibilidades que a gente tem hoje e o porquê não ficar parado? Então, Japa, foi até interessante aí trazer à tona esse ponto, porque nas mentorias individuais, ontem eu falei sobre isso. Um dos primeiras barreiras que a gente tem, a nossa conquista, é a gente realmente apresentar essa possibilidade de ter um credenciamento bancário, que é a abertura, a porta principal de abertura para esse mercado, para você ser autônomo, você ter uma garantia de uma renda recorrente, sem ter a necessidade de você ir atrás de cliente, e ter uma base mensal que vai te dar essa condição. A segunda é criar ou quebrar
esse cenário de que credenciamento bancário só existe Caixa Econômica. E aí eu faço um resgate do que foi o credenciamento bancário em 2012 para a gente. 2012, quando nós iniciamos, era a época de abertura de edital de credenciamento, e a gente já teve essa percepção que a gente deveria colocar diversos ovos, né, numa mesma cesta que seria considerada a cesta de credenciamento. E naquela época a gente entrou com Banco do Brasil, foi o primeiro edital do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste. A gente aqui falando do estado da Paraíba, tem atendimento do Banco do Nordeste também. E foi uma grata surpresa. Primeiro, porque de fato a gente tinha aquela ânsia, aquela necessidade, como todos, como eu vinha falando aqui, que é a Caixa Econômica, que ela detém o market share na faixa de 60% a 70%, mas esses 40%, vamos dizer lá, ele pode e deve ser preenchido também. Tanto é que nosso cenário foi que em 2012, a resposta do resultado do credenciamento do Banco do Nordeste foi a primeira deles, entre os três, e foi ela que segurou financeiramente a nossa empresa durante esse período até a resposta da Caixa Econômica, que tende a ser um pouco mais demorada em relação às outras, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. E teve outro ponto que foi de benefício que eu trouxe para avisar os mentorados no dia de ontem, na mentoria, que foi o quê? Que é o quê? O cenário de que você não está entrando no mercado novo, você precisa também de ter confiança naquele degrau que você está pisando. Quando chegarem várias demandas de vários bancos, ou até mesmo só da Caixa Econômica, você pode um pouco se sentir acuado, e aí você não tem o processo de desenvolvimento técnico necessário para você resolver as atividades de forma mais rápida, maior eficiência. Então, quando você recebe as demandas com valores um pouco maior e com a recorrência menor também dos outros bancos, você dá tempo de você maturar, de você fazer aquela banca de dados, de você treinar a tua equipe para você conseguir ter escala, e tudo isso é aprendizado e tudo isso é desenvolvimento. Eu tenho uma dúvida. Quando você envia sua documentação para o edital da Caixa, a Caixa demora mais a dar o resultado do que, por exemplo, um Banco do Brasil? Historicamente, sim, e a gente está vendo reflexo ainda esse ano. O Banco do Brasil está em edital, uma previsão de resposta de 100 dias, tem 2 editais, Banco do Brasil 2023 e o edital 2024, tem que ser enviado para os dois. E a gente está vendo respostas, às vezes, entre 2 e 3 meses. Então, é rápido em relação à Caixa. Com certeza, bem mais rápido. A partir de 2, 3 meses, você já está conseguindo ter retorno do investimento que você está fazendo no conhecimento desse mercado. Eu escuto sempre vocês falando que é começar a atuar na área. É o que você falou agora, é começar a colocar sua empresa para rodar e não ficar esperando apenas o edital da Caixa. Não, isso aí é prego batido e ponta virada. Para mim, não tem outro cenário que você, se querem ter sustentar dentro desse mercado de credenciamento, apenas falando de credenciamento bancário, você tem que realmente desenvolver esses clientes aí e começar o mais cedo possível. Cada mês que você procrastina esse desenvolvimento, é um mês que você deixa de faturar. A gente costuma falar sobre colocar os ovos em várias cestas, Japa. Por menor que seja o volume de demandas em um determinado banco, se você tem vários contratos pequenos, de volume menor, isso vai ter um impacto significativo, né? E a gente está falando de credenciamento bancário, que é uma modalidade utilizada por bancos públicos. Mas a gente vê outros mercados que também se utilizam de avaliação de imóveis, que precisam de profissionais que já têm esse conhecimento. Então, para mim, não faz o menor sentido uma empresa que foi criada para ter um cliente único, focada só na Caixa Econômica, ainda mais você sabendo que tem outros bancos que estão com editais abertos. O Thiago falou do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, mas a gente tem o Banco da Amazônia, tem Banestes, tem BDMG, BNB, BDMG, Popex, FHE. Então, assim, bancos que têm editais a nível nacional e outros a nível regional. E fora isso, a gente tem empresas de consórcio, né, cooperativas de crédito, como Sicredi, Sicobi, bancos privados. Então, perceba, quando a gente fala do credenciamento bancário, é um universo muito maior
para que a pessoa fique presa a um único banco, que por mais demanda que ela tenha, não faz sentido você rejeitar todos os outros, entendeu? E eu escuto vocês falando, e para mim faz todo sentido. É a mesma documentação para os bancos, não é isso? Na nossa mentoria, a gente treina para você fazer isso. E por que não entrar agora, validar sua documentação no Banco do Brasil, em outros bancos, para quando chegar, talvez, se a pessoa que realmente quer muito, e a gente sabe que a grande demanda vem da Caixa, para quando chegar lá, sua documentação já está validada? Isso soa muito repetitivo, Japa. Nas nossas redes sociais a gente fala isso quase que todo dia. Eu acho que é muito disso. Às vezes você foca muito em um, né? Por mais que seja de fato o edital mais esperado, todo mundo fica aguardando por anos o edital da Caixa abrir, porque é um edital que vai garantir um retorno muitas vezes acima de R$20 mil por mês, tá? A gente costuma, inclusive, falar que se você faturar menos do que isso, alguma coisa está errada. A gente tem colaborador na nossa empresa que está faturando R$53 mil. Isso aí, como ele é colaborador nosso, uma parte fica para a nossa empresa, outra parte fica para ele. Ele está faturando mais de R$20 mil, ainda ficando com só uma fatia desse bolo. Mas, perceba, só semana passada a gente recebeu 2 OS do Banco do Brasil de R$1.450 cada laudo. São mais R$3 mil. E quantas pessoas, hoje eu fiz uma do FHE de 613, quantas pessoas poderiam já estar faturando e que para a gente, perceba, que tem uma estrutura maior, que tem mais contratos, tem outros colaboradores, a gente não está dispensando mais R$3 mil por mês. Quantas pessoas hoje poderiam ter aí uma receita de R$3 mil por mês que fariam de fato diferença na sua receita familiar? E essas pessoas não estão indo atrás disso. Então, talvez você que esteja aí acompanhando, leva essa estratégia que a gente adota aqui, de dividir as cestas. Quanto mais ovos você tiver nessas cestas, né, e mais cestas tiver, melhor. Porque isso vai impactar significativamente no final do mês lá nas tuas receitas. Hoje estamos em quantos estados? Hoje a gente está com 6 empresas atuando acredito que em 6 estados, 5 estados, teve estado que a gente entrou com mais, e estamos com quase 20 colaboradores. Certo. Eu queria agora abordar outras possibilidades. Eu queria falar de mercado. A gente já abordou o credenciamento, a gente fala disso todos os dias, mas o que é que a gente tem de outras possibilidades no mercado? Que não seja o caminho tradicional do engenheiro, estar dentro de obras. Quais são essas outras oportunidades que a gente tem no mercado? A gente convida os nossos alunos a conhecerem as áreas que nós atuamos. O Peritos em Campo, como um projeto de educação, ele não é a fonte principal de renda do nosso grupo de empresas, longe disso. Tá mais o nosso projeto de educação está mais em algo ligado à nossa realização, propósito, do que necessariamente a parte financeira. Mas vou chamar de Peritos em Campo, o grupo da nossa empresa, tem uma atuação de consultoria. É um escritório, uma empresa de consultoria de engenharia. E muitas das pessoas que estão assistindo a esse vídeo, eles têm também uma empresa de consultoria. Porque se você tem uma empresa que presta serviço para o banco, você está prestando um serviço de consultoria de engenharia. E aí eu faço mais uma vez a mesma pergunta que eu já fiz aqui hoje. Por que você está prestando serviço só para esse banco? E se a gente for descendo, né, a base triangular, né, da piramidal, vamos dizer assim, por que você está atuando só no mercado de banco? Por que você está atuando só com avaliação de imóveis? Por que não atuar em outras áreas? Porque se você hoje já tem uma empresa que está regular, com todas as certidões certinhas, com as atividades adequadas, né, com a tipologia ok de prestar serviço de engenharia, por que não você formalizar e estruturar essa empresa para abraçar, por exemplo, as perícias?
né, ou as consultorias, atacar o mercado privado, porque hoje a gente tem várias pessoas físicas e jurídicas que estão contratando consultorias de engenharia, quer seja no âmbito condominial, né, o caso dos condomínios, quer sejam as construtoras que têm uma atividade fim de construção, mas, por exemplo, elas não sabem redigir um laudo de vistoria que você pode estar oferecendo. Então, hoje, a gente bate muito nessa tecla, Japa, de que você precisa conhecer um pouco mais do mercado. O Miguel mesmo falou, né? Eu não enxergava o mercado de credenciamento. Então, a cada dia a gente se esforça de apresentar para a nossa audiência, para os nossos alunos, que existe um mercado absurdo, que o credenciamento até alguns já enxergaram, mas ele é só a ponta do iceberg, e que você pode ter ainda mais cestas, né? Dentro dessa metodologia de cesta com os ovos, de você colocar seus ovos em cestas diferentes, a gente tem um mercado aí absurdo, que é muito maior do que o credenciamento, porque se eu for falar aqui de licitações públicas, se eu for falar de condomínios, de construtoras, de pessoas físicas, de perícias judiciais, imagina quanta coisa a gente pode abraçar. E essa empresa, que hoje você talvez pode estar vendo que é uma empresa, você pode hoje ter colaboradores, aumentar a tua equipe diante da demanda que você vai ter, contanto que você cresça de forma estruturada. Você falou dos condomínios, um braço do que pode se atender, e aí eu lembro que esse mercado só cresce, né? Porque a quantidade de prédio que está nascendo por aí, e não é só na região da gente, é o Brasil como um todo. Talvez depois do agro, a construção civil é quem move o país. Então, isso não é um mercado que vai diminuir, pelo contrário, né, Tiagão? Só vai crescer, né? Só está crescendo. Quanto mais condomínio, mais vem o problema, mais precisa de um perito, do engenheiro. Pois é, a gente tem muitos cenários aí que você falou de verticalização em várias cidades capitais ainda nesse processo, e ainda assim em áreas que não foram projetadas assim, como tem Brasília, tem processo como o caso da gente aqui, uma triplicação da BR, algo desse tipo, que vai gerar o quê? Vai gerar uma intervenção em estruturas e bens imóveis, onde o engenheiro, o arquiteto, atua diretamente. Então vai ter desapropriação para fazer, e aí vai ficando cada vez mais claro o degrau até a conquista do sucesso, se é que precisa ser alcançado o sucesso. Eu acho que ele vem como consequência. Mas veja lá, porque a gente, fazendo um resumão do que a gente já conversou aqui, vê o cenário do Miguel usando como case de sucesso. Tomou como protagonismo a vida dele, como foi o Luiz falou. Ele teve característica de ter a proatividade de buscar novos mercados. Aí, então, a gente tem a oportunidade de trazer o conhecimento. E aí volta aquela questão do credenciamento. Ela é uma abertura estupenda de mercado. Porque a partir dele, você vai criar autoridade, vai mostrar que você desempenha. Se hoje você não faz nada, tem 4, 5, 10 anos de formado, ou ficou enclausurado dentro do almoxarife, do escritório, dentro da obra, quem é que está te vendo? A gente falou aqui sobre marketing, você tendo essa possibilidade de trazer muito desse cenário de marketing pessoal para a gente. Então, começa lá, a escadinha. Tomar o protagonismo, ter a proatividade, conhecer o mercado, e um mercado que vai começar a liberar os novos ramos para você, como o Luiz falou, perícia judicial, assistência técnica em condomínio e construtoras, fazer elaboração de laudos de desapropriação, como foi o cenário que a gente fez. O mercado vai se abrindo de uma forma que você precisa só ir se preparando, ter a possibilidade de emergir em novos mercados com a questão do marketing, com a comunicação, fazer o seu diferencial como profissional. Mas aí o protagonismo e a proatividade tem que ser a aliança inicial para você começar a desenvolver algo que vai ter sucesso. Eu acho até, Tiago, que além desse protagonismo, tem algo que eu acho que faz toda a diferença. É simplesmente o conhecer. A ignorância, né, o fato o desconhecimento, ela é muito cruel. Porque às vezes você
você é super proativo, você é desenrolado, você é dedicado, você estuda, mas você muitas vezes está indo por um caminho errado. Concorda? Aí eu acho que entra muito a frase que Tiago utiliza e nas últimas semanas ele vem falando e vem martelando na minha cabeça, que é o olhe pela sua janela, veja todas aquelas obras, tudo aquilo ali, possível cliente. E eu estou citando só as obras, porque de fato da minha janela eu consigo ver 6, 7 prédios em construção tranquilamente. Mas ainda tem a questão de imóveis que já estão prontos e a gente tem uma possível vistoria, alguma coisa. Eu falava muito com o Luiz quando eu estava entrando, eu acho que foi uma semana antes, inclusive, da gente ter a reunião, que o mercado aparece às vezes de uma forma que a gente não imagina. Eu fui chamado para fazer a reforma em um prédio, da reforma ela já pediu um laudo cautelar de vizinhança, e aí conversando com o Luiz eu fiz, bicho, mas só essa construção aqui que está me causando esse laudo cautelar de vizinhança desse lado, eu já posso fazer um do outro lado também, atrás também. Então assim, só para ter uma noção de que realmente a engenharia ela tem um mercado gigantesco que dá para ser explorado, mas muitas vezes a gente não imagina, não vê. Não conhece. E essa frase de Tiago vem sempre martelando minha cabeça de o que é que eu posso fazer, até onde eu posso ir, quais áreas eu ainda não conheço. O engenheiro e o construtor precisam entender que as possibilidades de negócio, de mercado, está além da entrega da obra. Não está apenas só até a entrega da obra, né? E como você falou, e Luiz também fortaleceu isso, de quem está na universidade às vezes só enxerga o mundo até a entrega da obra e o depois. E todos esses mercados, e aí é o que eu te pergunto, Luiz. Eu anotei aqui para eu falar modelo de negócio da escola Peritos em Campo. Na verdade, eu não vou falar da escola. Modelo de negócio do Peritos em Campo, do PEC. Existe a ponta do iceberg, que é o credenciamento, mas existe todas as outras atividades. E quais são essas áreas? Eu tô doido para dar o spoiler de um produto que está vindo. Está nascendo. Fala um pouquinho desses pilares, esse produto que a gente preparou, que é um produto completo, para contextualizar isso que você falou, que o credenciamento é só a ponta do iceberg. Tá, me permita, vou tentar ser bem rápido, mas me permita fazer um overview da minha carreira. Eu me formei num período que a demanda era absurda, salários altos para engenheiros inexperientes, muitas oportunidades. Consegui adquirir uma experiência muito grande em pouco tempo. Obra é uma escola maravilhosa. Ninguém aqui está falando que obra é ruim. Inclusive vai te dar uma base para outras atividades que você vai adquirir. No entanto, ela tem o seu preço. Depois que eu adquiri essa bagagem técnica, fui para o empreendedorismo na área de construção. Tive uma construtora com amigos, a construtora deu super errado, quebrei, perdi amizade, perdi dinheiro, entrei em dívidas. Honestamente, eu pensei que minha vida não tinha mais solução. Eu olhava para as dívidas e dizia, meu amigo, nunca mais eu vou ter um cartão de crédito, nunca mais eu vou ter vida, minha vida agora é isso, é tentar pagar a conta aqui. E, eu tava iniciando minha família, de uma fase que eu tava no início de casamento, eu tenho 3 filhos, então assim, os filhos nascendo e tal, e eu sinceramente achava que não tinha solução. Então eu mentalizava que o que eu não tenho como resolver agora, eu não vou ficar esquentando a cabeça com isso. Abri uma empresa para prestar serviços para bancos públicos, chamei Tiago na época para entrar comigo, e aquilo ali foi a minha tábua de salvação. Foi a única coisa que eu vi assim, bicho, se alguma coisa der certo na minha vida vai ser por aqui, vou fechar os olhos para tudo e vou tentar me recuperar por aqui. E Deus foi abençoando, foi me dando clareza. Desde 2015 eu comecei a atuar como perito judicial, então além da empresa, as nomeações como perito judicial são como pessoa física. Então eu tinha ali aquelas demandas pessoa física e tinha a empresa. Dentro do credenciamento, eu e Tiago, a gente sempre se incomodou muito em depender só da Caixa Econômica. Então a gente sempre, lá desde 2012, a gente foi diversificando outros bancos
E também já tentando abraçar o mercado, prestando serviço de assistência técnica para as construtoras, para as pessoas físicas, fazendo inspeções prediais, laudos de vistoria. Então, já estou iniciando a resposta, né, da sua pergunta. Perícias judiciais, o mercado privado, né, prestando serviço para pessoas físicas e empresas do mercado e prestando serviço para bancos públicos e etc., né, todos aqueles outros mercados que a gente falou. Então a gente percebeu que com uma estrutura muito pequena, por anos era eu, Thiago, 2 computadores e uma impressora, tendo muito mais qualidade de vida, porque, cara, hoje eu tenho tanta raiva de celular que quando eu chego do lado de uma pessoa que trabalha com obra, eu percebo na hora que ela trabalha com obra. Ela não consegue passar mais do que 5 minutos sem atender uma ligação. Ela não consegue conversar com você. Você percebe que a pessoa não foca, ela não te dá atenção plena. O WhatsApp com fornecedor, com cliente, com o cara dizendo da obra, o mestre de obra falando que está faltando um parafuso, faltando um prego, não sei. Cara, obra pode até dar dinheiro, mas é um custo muito alto. Então, o que o PEC hoje faz? Cara, a gente pode até trabalhar com obra, mas vai ser escolhida a dedo. Licitações públicas, por exemplo, de obra pública, já trabalhei também, foi um ambiente que não me agradou, né? O ambiente em si, o que está envolvido ali não me agradou, então a gente entrou e saiu. Hoje a gente tem entrado na área de licitações de prestação de serviço de laudos para a área pública, através de pregões, então isso aí é uma área que atrai a gente. E prestar serviço, cara, dentro do nosso mercado. Porque quanto mais o mercado da construção civil estiver aquecido, mais vai ter avaliação, mais vai ter condomínio, mais condomínio vai contratar inspeção predial, mais as construções aceleradas, todo mundo quer construir rápido, não respeita os processos construtivos, então vai gerar patologia, patologia vai gerar laudo. Então, é uma demanda absurda. E voltando para aquele cenário de que falta direcionamento, as pessoas precisam entender. Eu costumo falar que os nossos alunos, eles não precisam aprender o que eu aprendi em 15 anos. Dá para a gente apresentar para ele e ele aplicar agora com 2, 3 anos de formado e aí vai ter toda uma carreira pela frente, vai ultrapassar o nível que a gente chegou aos 15 anos. Então, você hoje pode ter uma empresa de consultoria de engenharia atuando em inúmeras áreas. A gente tem aluno que fala, Luiz, eu não posso atuar com perícia judicial. Eu sou, sei lá, eu tenho um emprego no tribunal e eu sou impedido de atuar. Mas, meu amigo, e todas as outras? Entendeu? Ah, Luiz, meu pai é funcionário da Caixa Econômica. E aí, esse cara está fadado a trabalhar com obra? Só tem Caixa Econômica? O cara, por exemplo, se foi impedido de atuar com a Caixa. E aí? Tem todo um outro universo e é isso que a gente cada vez mais, Japa, tem você como nosso mentor e nosso consultor de marketing, a gente tem te passado esse cenário e te pedido para que a gente estruture o nosso conteúdo para a gente falar cada vez menos de banco, porque banco é só um ponto, velho, é só a primeira barreira, a gente tem muito mais para falar e eu fico até oriçado aqui, né? Assim, exaltado, porque, bicho, me emociona muito e o que a gente tem preparado aí, tentado entregar para os nossos alunos, é isso, é resultado, é implementação. A gente sempre fala, e aí, se for mentira, aproveito para falar ao vivo aqui. Quando a gente vai pensar em qualquer coisa que vai ser colocado, seja, gosto muito de chamar produto, mas, enfim, que seja uma mentoria, que seja um produto, a primeira coisa que eu falo, velho, alguma coisa que entre na escola PEC, ela tem que seguir nosso propósito, que seria o quê? Não é negligenciando apenas o conhecimento, até porque meu pai foi professor da gente de engenharia, é professor de universidade e área acadêmica, a gente passou muito tempo também, hoje não está realizando, mas tem quatro MBA de mais de 2 anos, então a gente precisa sim dele. Mas o cenário que a gente viu, que a gente conseguiu crescer mesmo, é gerando oportunidades. Então, todo curso, todo produto, eu não quero simplesmente ser um curso voltado para único exclusivamente conhecimento. O conhecimento técnico que eu estou falando, né?
A gente quer trazer conhecimento de mercado e oportunidade e como chegar lá. Então, eu sempre, quando a gente fala, se vier trazer qualquer outro conteúdo para cá, vamos apresentar o conhecimento e a oportunidade para você colocar em prática. Porque é totalmente contrário de negligenciar o que é conhecimento. É justamente fomentar o conhecimento. Porque o conhecimento não praticado, ele é morto. Você vai simplesmente passar 2 anos e vai esquecer daquele conhecimento, ou pelo menos uma boa parcela desse conhecimento. Se você pratica, você aprende, você erra, você reformula. E uma outra coisa que eu acho importante, que a gente tenta fomentar com o network também, e os grupos, é aquela questão de que a gente tem que tirar, falo como engenheiros e os arquitetos, essa concepção de que você é uma pessoa totalmente completo, quero dizer. Fazer uma cirurgia, você fez uma cirurgia de joelho. Na minha tiveram 3 profissionais atuando, 3 médicos. Então, por que o engenheiro tem que ser necessariamente aquele cara, uma equipe que vai desenvolver todas as atividades dentro de um cenário? Por exemplo, um parecer técnico de um laudo estrutural. Se eu não conheço a parte do cálculo estrutural, eu fomento a parceria com o engenheiro calculista, faço a parte de redação de laudo e, na verdade, eu vou ter um produto que vai ser muito mais completo com 2 profissionais, com 2 cabeças pensantes. Então, é tentar tirar um pouquinho desse estigma que o engenheiro carrega, né? Eu quero tomar a liberdade agora de lançar oficialmente a mentoria Space. E aí eu aproveito para justificar de onde você tira esses nomes aí. O Rocket, a gente tem o Rocket, a gente tem o Impulso, a gente tem a mentoria Space, mas é exatamente isso, é impulsionar, né, a carreira do profissional de engenharia, o arquiteto também, mas a carreira do profissional impulsionar para que ele decole, né? Esse é o propósito, eu acredito, da Escola Peritos em Campo, é libertar, né? É dar a liberdade. Então, você pode atuar com obra, você pode atuar com credenciamento, você pode atuar com perícia judicial, mas já que eu estou falando nisso, mentoria Space, quais são os 3 pilares? O que é a mentoria Space? Por que ela é tão completa? Então, Japa, essa está sendo a nossa nova paixão, né? O nosso namoro recente aí, onde a gente está bem estimulado e produzindo material e conteúdo. A mentoria Space, ela nasce com o objetivo de tentar implementar na carreira dos nossos alunos, né? Torná-los uma carreira sólida, financeiramente estruturada, que não dependa da sazonalidade, né? Muitos dos nossos alunos nos procuram vivem de obras ou de escritórios de projetos. São áreas totalmente sazonais financeiramente. Você não consegue ter uma receita mensal. Então, a gente quer proporcionar para esses alunos a implementação de um modelo de negócio que ele consiga ter uma receita recorrente, uma receita legal, que ele tenha um prolabore decente, com alguns diferenciais, né? Qual é esse mercado que a gente quer apresentar? É um mercado que garante muito mais qualidade de vida, que garante uma estrutura muito menor, uma estrutura enxuta. Se você vai lá na nossa empresa, você vê que o nosso corpo técnico, além de ser pequeno, uma parte grande é remota, né, a maior parte deles, e que tem uma alta lucratividade. Porque a partir do momento que eu não estou trabalhando numa área que eu preciso estar fazendo investimento, o que é uma obra? Uma obra, meu amigo, é você ver a loucura de só dinheiro sair por muito tempo. E aí você, né, não tem aquela saúde financeira, o fluxo de caixa que não tem ali um entra e sai toda hora. Então isso é muito preocupante. E é essa apresentação do mercado, combater o desconhecimento, sair do óbvio. Existe um mercado sim, que é absurdo, que vai te garantir, com uma estrutura pequena, você ter um bom retorno financeiro,
que era a insegurança que o Thiago tinha lá no começo. Será que isso vai me garantir uma sustentabilidade? Sim, vai garantir uma sustentabilidade e ter uma boa qualidade de vida, bicho. Não precisa você estar o tempo todo pendurado no celular, tendo que lidar com pessoas distintas, né? Com fornecedores, clientes, enfim, funcionários, e com foco na implementação. A mentoria Space, ela vai ser um acompanhamento de 6 meses. Tá? Dentro desses 6 meses, a gente vai abraçar os 3 pilares que você falou. O credenciamento bancário, as perícias judiciais e o mercado, que a gente chama de mercado privado, as perícias extrajudiciais, ou seja, prestar serviço para empresas de modo geral, quer seja condomínios, quer seja construtoras, quer seja qualquer tipo de empresa que vai contratar muitas vezes uma avaliação de imóvel ou para resolver um problema na sede daquela empresa. Pessoas físicas também, né? Quando a gente fala de espólios, né? De partilha de bens, quando a gente fala de divórcios, né? Essas demandas vão solicitar o trabalho de um engenheiro. Então, Japa, é um acompanhamento, é uma implementação e digo mais, até sendo um pouco polêmico. Eu vejo no dia a dia dos engenheiros e principalmente os estudantes, né? Os ainda não graduados, os graduados, os recém-formados, o quanto investe em cursos. E por que eu falo que é polêmico? Porque eu acho que a galera investe em cursos sem saber nem para onde vai. E aí eles compram um curso e acham assim, é igual comprar um livro, né? Já vi um videozinho que tem na internet que é um chinesinho, ele vai fazendo assim, ó. Ele acha que ao comprar, passar o cartão, caiu no colo dele uma oportunidade. E será que não é mais interessante você investir em conhecer o mercado, em estruturar a tua empresa? Então, falamos de 3 pilares: credenciamento bancário, mercado privado e perícias judiciais. Isso. E falando da mentoria em si, quanto tempo a mentoria, qual é a estrutura dela e o que é que a escola entrega na mentoria? A mentoria tá desenhada para entregar ao longo de 6 meses sessões individuais, praticamente a cada 15 dias, com foco na implementação. O resultado de entrega da mentoria é uma empresa operante, né, com a saúde financeira, né, ela toda estruturada para atuar em pelo menos nessas 3 áreas, ou seja, com alguns contratos de credenciamento. Esse profissional ou os profissionais dessa empresa com atuação nas perícias judiciais, quer seja atuando com nomeação para os juízes ou atuando também em parceria com advogados para atender como assistentes técnicos. E a apresentação no mercado privado, né? Tem uma empresa, você vai estar com a gente, como professor aceitou o convite e publicamente aqui agradecer, para que esses profissionais passem por um acompanhamento de marketing pessoal, estratégias comerciais, posicionamento local, pelo menos, né, que a sua empresa seja reconhecida localmente como uma empresa de consultoria de engenharia, por mais que essa empresa tenha outros serviços, outras atuações, mas que ela comece a ter esse braço de atuação, e tudo isso de uma forma estruturada já. São 6 meses de acompanhamento semanal, diário, com um grupo de WhatsApp, com alguns conteúdos gravados, mas o foco é no dia a dia e nas tarefas que vão ser passadas para que o aluno consiga. Primeiro a gente inicia com um diagnóstico, entender o que esse aluno está conseguindo fazer hoje, depois a gente arruma a casa minimamente, que não adianta a gente ir atrás de um monte de serviço se ele não vai ter estrutura para poder realizar e atender bem esses clientes, né? Para que ele não se queime antes mesmo de começar no mercado. Faz uma estrutura mínima da empresa e ataca esses 3 pilares. Primeiro o credenciamento, depois as perícias judiciais, depois o mercado privado. E por fim, a gente dá um direcionamento, né? Define ali, faz um fechamento da mentoria,
com a parte de marketing, com a parte de procedimentos operacionais, porque a empresa ela precisa ter toda uma estrutura, treinamento de equipe, ferramentas. Hoje a gente tem a inteligência artificial aí com muitas ferramentas que acabam trazendo bons resultados para a gente, assim como um planejamento para os próximos 6 meses. A gente deixa essa empresa alçar os voos agora sozinha, mas com um direcionamento para os próximos meses. Então é implementação, é resultado, é conhecer novos mercados e estruturação dessa empresa para que ela abrace ali pelo menos o mercado local, quem sabe até o mercado nacional, assim como a gente faz também. Deixar a empresa preparada estrategicamente. Isso. E garantindo o pleno funcionamento, a parte financeira. Então são 6 meses que ele vai mudar completamente, vai ter uma transformação na empresa para que ele esteja preparado para atuar em pelo menos 2 desses 3 pilares, desses mercados, né? Eu falei para você que a gente vai ter a sua participação, inclusive com sessões individuais com os alunos, né? Você disse que vai ser essencial ter esse contato direto com eles na parte de marketing, mas a gente vai ter não só assessoria técnica e apresentação de mercado com a gente, mas assessoria jurídica e contábil. O que a gente está vendo aí de aluno, como eu citei no início, que não sabe que tipo de empresa, se há vantagem tributária ou não, quanto está pagando de imposto, se está pagando adequado. Tem gente que está pagando imposto alto e errado. Então, a gente entende que tem muita coisa a se arrumar e a gente acompanha diretamente durante esses 6 meses. São 6 meses que vão levar provavelmente para a vida inteira, porque é basicamente um formato da carteira que mexe no mercado de ações, né? Carteira de ações diversificada. Você tendo a possibilidade de ter a segurança de que se um dos pilares não está bem ou você não quer dedicar nessa região de atuação em algum deles, você vai ter pelo menos dois para você ter uma garantia de faturamento e longevidade para a tua empresa. É isso, estamos chegando ao final do PEC Talks. Queria agradecer você que está aqui, então deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum conhecido que precisa saber de alguma informação que a gente falou aqui ou sobre a Escola Peritos em Campo, enfim. E é isso, queria agradecer, professor Luiz, muito obrigado. Mais uma vez, estamos juntos aqui no PEC Talks. Até as próximas. Miguel, obrigado. Chegando no time, seja bem-vindo. Obrigado. E professor Tiago, nosso nerd. Engraçado ter esse título aí de nerd agora, viu? Com tanta piada que eu solto. Mas é isso, nosso professor, o cara da parte específica, técnica, como diria antigamente, eu vou entregar a minha idade, mas assim, é o crânio da escola. Mas é isso, estamos chegando no final. Queria agradecer a você que ficou até aqui. A Escola Peritos em Campo está no Instagram, TikTok, então vai buscar a gente nas redes sociais. Spotify. Todos os canais. É isso. Então, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um PEC Talks.